A graça e a paz de Jesus, amados, retornando do nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Êxodo capítulo 6. E o Senhor diz para Moisés: agora você vai ver a maneira como eu vou libertar Israel com mão forte. E ele diz assim para Moisés: eu sou o Senhor. Dessa forma, eu não me fiz conhecido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas agora eu me faço conhecido de você como o Senhor. E é interessante a gente perceber que Deus, ele não se apresenta como o Senhor. E essa palavra Senhor ali é eu sou o que sou. Ou o que significa em hebraico aquele que existe. E ele era conhecido de Abraão, de Isaque e Jacó como o Todo-Poderoso. Mas ele não se revelou a eles como aquele que existe. O que é que nós aprendemos com isso? Ao longo da história, Deus tem se revelado à humanidade. Para Adão e Eva, ele se apresenta como o Deus Criador, o Elohim. Para Abraão, Isaque e Jacó, ele se apresenta como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas quando ele aparece para Moisés, ele se apresenta como Jeová, ou o Eu Sou o que Sou, o Deus que existe, o Eterno. E por que é importante nós percebermos a isso? Porque todos nós precisamos conhecer a Deus. E nós percebemos em toda a Bíblia, Deus ele vai se revelando ao longo da história, como Deus Criador, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que existe, como aquele que cura, como aquele que é a bandeira. E Deus ele vai se apresentando ao longo da história com as suas características, com as suas virtudes. E por fim, através de Cristo, a palavra de Deus mostra que Jesus vem apresentar Deus para nós como Pai. Porque até aquele momento eles não conheciam Deus como Pai. Mas no tempo de Moisés, Deus está se revelando como aquele que existe, o Senhor, o dono de todas as coisas, aquele que é capaz de fazer tudo e de libertar Israel. Mas hoje, a maneira como nós conhecemos o Senhor é através do Senhor Jesus. Se nós conhecermos a Cristo, nós conhecemos o Pai. A palavra de Deus diz: quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus. E quando Jesus vem até aqui, se torna carne e osso, é Deus se tornando carne e osso, habitando no nosso meio. Em algum momento, onde ele está junto com os fariseus, e ele é questionado, e as pessoas dizem assim para Jesus: olha, você não tem nem 50 anos e você diz que já conheceu Abraão. Naquele momento, Jesus diz assim: eu sou o que sou. Ele estava dizendo: eu sou o Deus que apareceu lá para Moisés. Eu sou o Deus que se revelou para ele. E agora o Filho de Deus está revelando o Senhor como o Pai. Quando conhecemos o Filho, conhecemos o Pai. Então, o que é que aprendemos no capítulo de hoje? Que nós precisamos conhecer a Deus para que a libertação dele, a salvação dele, possa operar nos nossos corações. Quer dizer, foi a partir do conhecimento de quem era o Senhor que Israel foi libertado. Como é que eu sou libertado? É quando eu conheço o Senhor. Então, num dado momento da minha vida, eu já ouvi falar de Deus, eu vi que Deus é Deus Criador, que Deus é Todo-Poderoso, mas há um momento que eu conheço o nome de Deus. Há um momento que eu conheço a identidade de Deus. E essa identidade está no Filho de Deus. Quando você conhece a Ele, a libertação, a liberdade, a salvação do Senhor chegou na sua vida. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.